Olá pessoal, tudo bem? Tô aqui preparando fazendo as produções, né, das coxinhas para as porções, né? Tem a porção de R$ 10 e tem a maiorzinha que é R$ 2 a unidade. E eu tava pensando assim, preparando as coisas, divulgando, postando aqui nos status, postando assim nas plataformas. E eu tava pensando, né? Pensando no Deus que nós servimos, né? Nesse Deus grandioso, nesse Deus maravilhoso que nós servimos. Ontem não estava bem. Para quem não sabe, eu tenho ansiedade e vira e mexe, não é sempre, graças a Deus que agora eu tenho conseguido controlar. Antigamente era mais forte, eu ia até pro hospital, né? E hoje, graças a Deus, eu consigo controlar. Sinto palpitação, como se o coração fosse explodir a qualquer momento, um medo, nervoso, aquela dor de cabeça que não para, a pressão que não para, oscilando, sobe e desce o tempo todo. E nesse intervalo dessas ansiedades, aconteceu algo alguns dias atrás comigo. E eu tava orando, né? Tava orando e estou orando ainda. E eu falando, Senhor, se não for de ser, me dá um sinal, porque eu não conheço ninguém, né? Nós não conhecemos ninguém. O único ser que conhece o ser humano é o próprio Deus, né? O próprio Deus. E eu falando para Deus assim, Deus, me mostra, porque no meio desse intervalo todo tem acontecido tantas coisas comigo que eu não estou mais disposta a sofrer. Eu não estou disposta a passar por toda a trajetória que eu já passei, andar no deserto. Porque o povo de Israel, quando saiu do Egito, era para passar, segundo alguns relatos, 3 dias, né, se eu não me engano, no deserto. E devido à desobediência, eles passaram 40 anos no deserto. E Deus me prometeu algo há muitos anos atrás, que já era para ter cumprido em minha vida. Porém, não cumpriu por causa da minha desobediência. Era para ter acontecido naquele mesmo ano que ele prometeu, mas não cumpriu. E Deus confirmou a promessa dele aos 2 anos atrás. 2 anos atrás não, 3 anos atrás, e falou que ia cumprir. Mas devido à minha teimosia, desobediência, querer fazer as coisas do meu jeito, eu acabei perdendo, né, atrasando as promessas de Deus em minha vida. Então, nesse intervalo todo, aconteceu algo e eu fui orar ao Senhor, falei com Deus, falei, Deus, me dá um sinal. Eu quero um sinal, Senhor. Me dá só um sinal. Porque dependendo do que o Senhor falar, se o Senhor falar sim, é sim, se o Senhor falar não, é não. Por mais que eu queira, por mais que seja um desejo do meu coração, me dê um sinal. E nisso foi, né? Desde que tem acontecido esses episódios, alguns episódios da minha vida, eu orando a Deus, pedindo sempre um sinal a Deus. Ontem, eu tive uma crise de ansiedade, graças a Deus consigo controlar, graças a meu bom Deus. Deus está me dando assim sabedoria para conseguir controlar, mas a dor de cabeça e a pressão oscilando, e de repente veio o sinal de Deus. Veio o sinal assim, não demorou um dia, 2, uma semana, nada. Foi eu orar a Deus, pedir o sinal, eu falei, Senhor, eu vou obedecer. Eu vou obedecer porque eu sei que obedecer é melhor do que sacrificar. E ali Deus me deu um sinal e eu não fiquei, graças a Deus, eu não fiquei abatida pelo não de Deus. Eu sei que o não de Deus é um livramento, né? E tô aqui contando para vocês a grandiosidade do que é servir ao Deus e saber orar, saber pedir ao Senhor, né? Eu pedi um sinal, eu pedi uma confirmação do Senhor, eu orei. Eu falei, Senhor, o Senhor conhece o coração, eu não conheço o coração de ninguém, só Deus conhece o coração. Então, se você quiser conhecer uma pessoa e de repente você tá em dúvida de quem é essa pessoa, amizade, relacionamento, para qualquer coisa, tá, gente? Para amizade, você quer conhecer, poxa, eu queria, quem é fulana? Quem é ciclana? Você peça a Deus que Deus vai mostrar quem é. E quando ele mostra de verdade. E quando ele mostrar, se afaste. Não fique perto não, porque ele já mostrou para dar o livramento. Amém? É isso que eu tenho para contar para vocês. Tchau. Beijos.